psicanálise, na análise, nos ocupamos do sujeito que sofre. E, claro, nos ocupamos do corpo desse sujeito que sofre. Um corpo que é marcado pela fala do outro que cuidou desse sujeito quando ele era uma criança. Nós, em relação ao nosso corpo, sofremos as consequências do que falamos, do que ouvimos e também do que deixamos de falar, do que calamos. O corpo, em psicanálise, como eu disse agora há pouco, nos ocupamos do corpo, mas não do corpo com estatuto de orgânico como existe para a medicina e para a ciência. O corpo do qual nos ocupamos é um corpo erótico, é um corpo que tem a ver com a subjetividade do sujeito, é um corpo simbólico, que, como eu disse, foi marcado libidinalmente pelos cuidados maternos. Esse outro que se ocupa da criança e vai banhar esse corpo que veio junto do nascimento. Então, esse corpo subjetivo, ele não é trazido no nascimento. No nascimento, nós temos um corpo orgânico, um corpo biológico, que vai precisar da fala desse outro cuidador, vai precisar do olhar, dos cuidados, do carinho, desses cuidados que vão ser dispensados para esse pequeno ser falante, que, por estrutura, é indefeso e necessita de um outro que cuide dele para que ele possa viver, para que possa aprender, para que possa andar, para que possa aprender a falar. Como que isso acontece, né? A criança, quando ela nasce, ela emite um grito, ela chora, e é a mãe ou essa pessoa que vai a esse lugar que vai interpretar esse signo. Então ela vai interpretar e dizer, a criança chora, ela vai dizer, chorou de fome, agora ele está com frio, ou ele está com dor, e ela vai verificar para ver o que realmente está acontecendo. Então, no momento que a mãe interpreta esse signo que a criança emitiu, esse signo vai passar a ser um significante. Então, da próxima vez que esse pequeno ser falante, que essa criança, que esse bebê chorar e ele estiver com frio, ela vai reconhecer que aquele choro é de frio, que aquele outro é de fome, que o outro é de dor, ou que pode ser de manha, porque a criança quer ficar no colo da mãe. E o que são os fenômenos psicossomáticos? Como bem diz o tema da nossa palestra. Os fenômenos psicossomáticos, eles são oriundos, como a palavra própria diz, de algo do psíquico, algo que aconteceu na vida de um sujeito, que ele não pôde colocar em palavras, algum evento, algum acontecimento, algum trauma sofrido, que ele não pôde colocar, significantizar, colocar em palavras, colocar na sua fala, falar sobre isso. O que acontece? Isso é colocado no corpo do sujeito. O sujeito adoece. Não é incomum, se a maioria das pessoas forem pesquisar, quando que acontece um câncer na vida de um sujeito, ou alergias, rinites, bronquites, não é em qualquer momento. Tá? Sempre está ligado a algum evento que aconteceu, como eu disse agora há pouco, e não foi verbalizado, não foi falado. Quando eu disse no começo que o corpo do qual nos ocupamos não é orgânico, isso não significa que não existam doenças orgânicas. Isso não significa que o sujeito, que o paciente não tenha que ir recorrer ao médico. Sim, ele tem que recorrer, tem que tomar medicações, tem que fazer algumas, às vezes, cirurgias, retirar um tumor, um cisto, algo que está acontecendo anormal no corpo do sujeito. Mas é fundamental que o sujeito possa falar disso que está lhe acontecendo. É muito comum que os pacientes que têm fenômenos psicossomáticos ou doenças, como a maioria entende, psicossomáticas, e procuram somente o tratamento médico, fazem os tratamentos com remédios, com cirurgias. Se eles não falarem sobre isso que lhe acontece, esse evento, essa lesão que acontece no corpo do sujeito, vai voltar a acontecer, ela vai se repetir. Jacques Lacan, psicanalista francês, que desenvolveu toda a psicanálise lacaniana,
definiu o fenômeno psicossomático como um hieróglifo que está inscrito no corpo do sujeito e que ele não tem acesso, está inscrito no real do corpo, no real da pele. O órgão está afetado, a pele está afetada, então realmente existe uma lesão. Está lá, mas o sujeito não sabe o que significa. Por quê? Ele não sabe o que significa porque ele não se implica. Ele não vê relação entre o que acontece no seu corpo e o que aconteceu na sua vida. Ao trauma que sofreu, a um luto que não foi elaborado, a uma perda que teve. É muito comum algumas mulheres adoecerem quando os filhos saem de casa, quando os filhos se casam ou vão para a universidade, quando elas não conseguem, quando elas não precisam mais cuidar desses filhos porque já se tornaram adultos. Eu lembro de uma mulher que perdeu o marido, o marido morreu, e ela desenvolveu uma doença, uma ferida no calcanhar, que por 10 anos essa mulher tentava curar essa ferida, com medicamentos, com pomadas, com curativos, e ela somente sanava. Realmente era um curativo em cima de uma ferida que tinha relação com uma perda, com um trauma que ela sofreu, e ela não pôde fazer o luto dessa perda. Ela não falava sobre isso. Essa mulher não tinha chorado em relação a essa perda. Então o que aconteceu? Como ela não colocou em palavras, ela colocou em ato, colocou no real do corpo. Em outro momento do seu ensino, Jacques Lacan, ele leu esse fenômeno psicossomático como uma letra inscrita no real do corpo do sujeito. Então essa letra está lá, mas o sujeito não tem acesso a ela. Por quê? Porque ela não está no discurso do paciente. Ela precisa ser falada, precisa ser endereçada a um analista que possa escutar e ajudar essa pessoa a se escutar. Não é um sintoma no sentido psicanalítico do termo, porque se fosse um sintoma, ele estaria no discurso do paciente, estaria no discurso do sujeito e voltaria através das formações do inconsciente, através de um lapso, através de um equívoco, através dos sonhos. Então estaria no discurso, como eu falei, do paciente, e não está. Eu lembro de outro exemplo de como o discurso, como que acontece na estrutura familiar, no ambiente familiar, influencia a aceitação e a relação com a qual cada um tem com o próprio corpo. Que às vezes essa relação, ela pode ser uma relação de amor ou uma relação de ódio. Uma paciente, uma mulher, desenvolveu um câncer. Durante toda a sua infância ela escutava que a avó tinha tido câncer, a tia, a mãe, e que ela, provavelmente, ela também ia desenvolver. Então, o discurso familiar comparava que todas as mulheres dessa família, portanto, iriam desenvolver câncer. É como se fosse uma marca daquela família. O que aconteceu? Óbvio, acreditando nisso, essa mulher também desenvolveu um câncer e tirou o seio, assim como a sua mãe, a sua avó e as suas tias. Então a filiação muitas vezes se dá por um sintoma. Hoje em dia o que nós vemos, a loucura das pessoas de realmente não se darem conta do que estão dizendo, a loucura de acreditar que podem fazer tudo, de acreditarem que não tem limites. O corpo, é claro que não existem limites para o desejo. As pessoas podem desejar e pensar o que quiserem. Mas o corpo tem limites e ele mostra isso. Então o corpo dá sinal que alguma coisa não está bem. E aí é importante que cada um se dê conta disso e fale sobre o que lhe acontece. Como eu disse antes, é importante recorrer ao médico, à medicina, à ciência, fazer todos os tratamentos, de acordo com todos os avanços que nós já tivemos durante todas essas décadas em relação à medicina, que descobre doenças hoje que antigamente matava com muita facilidade. Mas é importantíssimo que cada um, quando adoecer, procure
identificar o que está acontecendo na sua vida. Por que aquele evento naquele momento? Por que aquela coceira que não para? Por que a queda de cabelo? Por que as alergias, as rinites? Em que momentos que elas desencadeiam? Muitas vezes em momentos específicos na vida de cada um. No momento que entra na universidade, no momento que briga com o namorado, no momento que briga com seus filhos, enfim. Cada um terá que dar conta da própria história. O médico vai tratar o corpo doente, mas aquele que está doente precisa falar sobre o que lhe acontece. Senão, muitas vezes, como eu disse antes, vai fazer doenças repetitivas que tem pouca melhora, como por exemplo, doenças repetitivas que mesmo tratando com medicamentos não resolvem ou melhoram um pouco, como o exemplo das doenças autoimunes. A própria palavra já diz, a doença autoimune é quando o organismo do sujeito ataca os tecidos sadios por engano. Então, em análise, o sujeito pode se dar conta disso. Que engano foi esse? Por que esse sujeito fez isso? E em que momento da vida dele ele fez isso? Então, é importante que cada um se dê conta e possa falar sobre o que lhe acontece.